Agora gostaria de chamar para a nossa primeira sessão, nossa primeira palestra, a professora doutora Ana Sofia Carvalho. Ela falará sobre desassossego e inquietações éticas. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Eu penso... já está, muito obrigada. Ia pedir para me colocarem a apresentação. É daqui que eu controlo, não é? Depois não tem modo de apresentação ainda. Eu também tenho que pôr em modo de apresentação. Ok. Tá? Não. Tá. Bem, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Queria agradecer, na pessoa do professor Carlos Costa Gomes, o convite e na pessoa do Dr. Miguel todo o apoio que foi inexcedível para que isto acontecesse. Queria também cumprimentar e dizer que de alguma forma este encontro me traz alguma emoção. Estou a rever pessoas de quem sou amiga há muitos anos, que já não nos víamos há muito tempo e, portanto, sem dúvida que é com alguma emoção que faço esta conferência. Ainda por cima, porque queria dedicar realmente esta conferência, como já foi dito, aos nossos 4 pioneiros. Eu tenho sempre a sensação que o legado era muito pesado e francamente que não fomos... A geração que se precedeu não foi realmente digna deste legado, não possivelmente por condições nossas ou por vontades próprias, mas por questões institucionais. Mas realmente é nestas alturas que, como o professor Walter dizia, ninguém é bom professor se não deixar algumas metástases de esperança. E realmente é nestas alturas que uma pessoa percebe que ainda há realmente um legado que, independentemente de todos os ventos e tempestades, há coisas que realmente prevalecem e permanecem no tempo e, portanto, saibamos nós ser dignos, não institucionalmente, mas cada um nas suas atividades, dignos da memória destas pessoas, que foram agraciadas certamente de uma forma muito mais formal por outros, mas certamente com o coração menos cheio, que é o coração de todos aqueles que tiveram o privilégio e a honra de contactar com estas pessoas. E, portanto, a minha conferência é sobre inquietações e, portanto, eu vou aqui, no fundo, fazer um bocadinho de catarse. Ou seja, não havendo um espaço, ou de alguma forma existindo poucos espaços de discussão científica em Portugal para as pessoas que verdadeiramente sabem de bioética discutirem, muitas vezes, e penso que muitos de vocês sentem muitas vezes o mesmo problema, a questão é que muitas vezes estamos com inquietações e problemas e realmente eu felizmente ainda tenho o privilégio de me conseguir deslocar à casa do professor Walter e com ele partilhar algumas destas inquietações, mas realmente são inquietações que nós sentimos a falta de um palco de discussão mais próximo. E a primeira das minhas inquietações é com este chavão que hoje se passou a chamar de medicina personalizada. E realmente esta medicina personalizada, que começa com P, tem tudo a ver, ou tem muito pouco a ver com a pessoa. Eu tenho aqui uma citação de Gertrude Stein que o professor Walter usava muito, que é Rose is a rose is a rose is a rose. E realmente uma pessoa é uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa, mas não é uma pessoa no contexto desta que se passou a chamar a medicina personalizada. E realmente nós hoje, na área das ciências, vivemos um conjunto de P's que estão completamente fragmentados e que fragmentam de uma forma indelével aquilo que é pessoa humana. Portanto, nós temos uma medicina personalizada que verdadeiramente vê tudo, menos aquilo que é a realidade e que é a pessoa em si. A verdade é que a bioética também tem as suas culpas, porque eu acho que todos nós, e principalmente aqueles que estão mais ligados aos trabalhos das comissões de ética, percebem que a bioética em si também fragmenta de alguma forma a pessoa humana. E, portanto, nós hoje, não é raro,
em qualquer uma das reuniões sobre projetos, sobre investigação ou sobre debates bioéticos, em que a pessoa está basicamente fragmentada naquilo que é o respeito pela sua privacidade, porque temos um RGPD, ou naquilo que é o respeito pela sua autonomia. Portanto, este conceito de respeito pela pessoa, que é um conceito absolutamente fundamental e primeiro na bioética, quer dizer, não havia autonomia nem havia privacidade no Belmont Report. A autonomia aparece com o Beach Chimpanzee Childress porque aquilo que nós tínhamos era realmente o respeito pela pessoa. E este respeito pela pessoa, a bioética tratou depois de fragmentar noutro tipo de princípios e verdadeiramente hoje aquilo que nós assistimos é realmente uma pessoa humana fragmentada, essencialmente nestas suas duas componentes, que são componentes importantes, mas possivelmente não são componentes essenciais daquilo que é verdadeiramente o seu respeito e aquilo que contribui essencialmente para a sua dignidade. E, portanto, basicamente, a minha conferência, ou esta primeira parte da conferência, vai falar um bocadinho destas inquietações. Primeiro, a área da medicina da precisão ligada à genética, depois a área da medicina da precisão e a questão relacionada com a inteligência artificial, e, por fim, que será o primeiro dos temas, a necessidade de perceber que uma medicina verdadeiramente personalizada não é uma medicina de precisão. Uma medicina verdadeiramente personalizada é uma medicina centrada, onde os cuidados estão centrados na pessoa humana, que é obviamente muito mais do que a sua doença, muito mais que os seus dados, muito mais que a sua componente genética. E, portanto, sem a integração verdadeira desta lógica e deste jargão, que agora toda a gente usa, da medicina centrada na pessoa, realmente nós nunca teremos uma medicina verdadeiramente personalizada. E, portanto, para falarmos nos cuidados centrados na pessoa, portanto, verdadeiramente, o que é que estamos a falar quando estamos a falar em cuidados centrados na pessoa, para além daquilo que é o jargão político, que obviamente é muito útil para ser usado? Estamos a falar que as pessoas hoje, obviamente, vivem muito mais e em Portugal, principalmente de uma forma significativa, vivem muito mais, mas vivem com muito mais doenças e com muito mais comorbilidades. E realmente Portugal é um dos campeões europeus no número de pessoas que envelhecem com um conjunto de comorbilidades. Obviamente que essas comorbilidades e essa situação obriga a uma necessidade de cuidados durante muitos anos. Mas verdadeiramente a maior parte das pessoas não é informada nem é consultada sobre que tipo de cuidados é que quer receber e que deve receber. Infelizmente, isto são estatísticas já muito por baixo, porque possivelmente em muitos países este número aumenta significativamente. Isto são dados ingleses que têm um sistema, se critica ou não, é um sistema de monitorização muito apertado, que se chama NICE, e que o NICE realmente faz um controle de custos muito mais apertados do que aquilo que se assiste na maior parte dos Estados-membros da Comissão Europeia. Mas, portanto, eles estimam que 1 em 5 exames complementares de diagnóstico sejam absolutamente desnecessários. Só que 4 em 5 diagnósticos sejam absolutamente necessários. Obviamente isto significa um custo brutal para o sistema de saúde e percebemos efetivamente que os cuidados de saúde não devem ser como isto. E também percebemos que, independentemente dos cuidados e da forma como nós prestamos cuidados, a pessoa vive com a sua doença 24 horas, 7 dias por semana. E, portanto, não só quando elas procuram os seus cuidados é que realmente nós temos que olhar para esta situação. Estamos realmente a fazer as verdadeiras, a escolha certa, verdadeiramente aquilo que se passa na maior parte das situações e ainda continua a passar-se, é que os cuidados de saúde estão muito mais focados na doença do doente do que no doente com a doença. E, portanto, tem que haver claramente uma mudança na forma como se faz medicina
e lá está, a inteligência artificial pode ser, se bem aproveitada e se tivermos pessoas bem formadas, uma excelente oportunidade para fazer isto. Porque realmente é fácil perceber que nós temos que passar do modelo curativo, onde justamente analista e racionalista, que privilegia a objetividade científica, como realmente a medicina fosse só e somente objetividade científica, e que percebe realmente o fim de vida ou a morte da pessoa como inimigo, para um modelo centrado na pessoa humana. E, portanto, onde o modelo esse que tem que ser personalista, que tem que ser centrado na pessoa em si, que tem que valorizar a experiência subjetiva dessa mesma pessoa e que deve considerar a morte como parte inerente da vida. E essa é realmente a forma de se fazer cuidados centrados na pessoa. Mas o que é que estes cuidados verdadeiramente significam? Significam que os cuidados são centrados para a pessoa com a doença e não na doença da pessoa. Exigem aquilo que é uma relação partilhada entre o médico, e deixa-me aqui, isto é uma das minhas inquietações, está aqui uma aluna minha de doutoramento que é geneticista clínica e com quem temos tido um debate muito significativo sobre isso, que é verdadeiramente o que é que significa a relação partilhada. Nós habituamos-nos a dizer, habituamos-nos a pensar nas relações médico-doente, naquele binómio de paternalismo e não paternalismo. A verdade é que entre o paternalismo e o não paternalismo total há um conjunto de outras situações. E há aquilo que muitas vezes é considerado como uma forma do profissional de saúde se relacionar com o seu doente, que é uma relação verdadeiramente informativa. Está certo, já é um bom caminho. O informar a pessoa já é um bom caminho. Mas o informar a pessoa nunca remedia o desequilíbrio que existe entre aquele que está doente, vulnerável e precisa da ajuda de alguém, e aquele que tem os conhecimentos e o poder e que se dispõe a ajudar o outro. E, portanto, a decisão partilhada significa que nós, ao contrário do paternalismo, não dizemos ao doente aquilo que vai fazer, mas a partir do nosso conhecimento do doente, ajudamos o doente a tomar uma decisão que esteja de acordo com os seus valores e com os seus interesses. É muito importante sublinhar que isto não há equação. Quando estamos a discutir com os miúdos e com os alunos de medicina, eles dizem assim, professora, mas isso não é coagir. Não, isso não é coagir. Isso é fazer um papel, e quer dizer, não sou eu propriamente que estou a dizer que a decisão partilhada é a forma mais ética de nos relacionarmos com os nossos doentes. São os estudos todos que afirmam isso. E, portanto, esta ideia de que nós não devemos influenciar, que nós não devemos dizer qual é a nossa opinião, é uma ideia que tem felizmente caído por terra, porque se percebe claramente que o doente precisa de referenciais, e esses referenciais são quem tem o conhecimento técnico e quem tem o poder para realmente ajudar o doente a tomar a decisão que está de acordo com aquilo que é os valores dele. Exige também que o cuidado seja colaborativo e, portanto, que não se olhe só para o doente, que se olhe para o doente, que se olhe para o bem comum e para aquilo que significa o tratamento do doente do ponto de vista do bem comum, e que se olhe para aquilo que são as comunidades onde ele está inserido. Significa por isso que os cuidados têm que ser coordenados e realmente, quer dizer, nós continuamos a ter os nossos doentes, tirando salvas exceções, e aproveito aqui para fazer a homenagem ao nosso pediatra maior e ao nosso príncipe, professor Filipe Almeida, e tirando salvo raras exceções, como é o caso da pediatria, como é o caso de outras áreas, como a ginecologia, obstetrícia e a medicina interna, a verdade é que os nossos doentes estão basicamente espartilhados de acordo com a sua doença, onde realmente nada parece funcionar, onde se acrescenta fármacos em cima de fármacos, onde se prescreve exames que verdadeiramente não são necessários, e portanto esta falta de coordenação e esta falta de olharmos o doente como um todo é claramente um drama, não só para aquilo que é a vida dos doentes, mas para aquilo que é a vida de todos nós, porque recebe e representa um encargo para o Sistema Nacional de Saúde absolutamente inaceitável.
adaptar os cuidados para as necessidades individuais de cada pessoa, respeitar a pessoa, informar a pessoa, porque só assim verdadeiramente é que nós podemos fazer com que este princípio, que é o princípio maior da bioética, seja cumprido. Isto realmente se faz? Não se faz, e não é, por certo, uma prática corrente, e infelizmente todos aqueles que trabalham na área da saúde percebem que há muito para fazer neste campo. Se vale a pena, e isto aqui já existem um conjunto de resultados científicos sobre esta situação, portanto a Escócia já começou com este programa há muitos, muitos anos, e agora todo o Reino Unido tem um programa muito significativo para isso, e portanto existem já um conjunto de dados verdadeiramente robustos sobre a eficiência deste tipo de abordagem, que traz obviamente, e isso seria incontestável, benefícios para a pessoa, melhora significativamente aquilo que são os resultados da saúde, aumenta significativamente a qualidade dos cuidados, melhora evidentemente a experiência do doente, aumenta de forma indelével a satisfação dos profissionais e permite uma qualidade e uma eficiência dos sistemas de saúde muito significativa. E aí, relativamente à sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, coloca-se-me uma outra inquietação que não queria deixar de partilhar. É que realmente nós, quando vemos aquilo que é o panorama atual e aquilo que foram as medidas anteriores relativamente ao racionamento, percebemos que há coisas que têm que ser feitas. Este gráfico, que é um gráfico não português, mas certamente em Portugal a situação será a mesma, representa claramente uma falta de equidade na distribuição dos cuidados absolutamente inaceitável. E, portanto, temos aqui os custos com as medicinas ou com os novos fármacos imunoterapêuticos na área da oncologia, temos aqui a quantidade de financiamento que é gasto nos Estados Unidos com o tratamento do cancro relativamente a outras doenças. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável, isto só tem tendência a piorar. Aquilo que nós temos hoje em dia no pipeline de novos agentes para o tratamento de oncologia piora isto significativamente. Isto realmente leva-nos a pensar que temos que repensar a forma como distribuímos os recursos absolutamente escassos que existem no Sistema Nacional de Saúde. E leva-nos a convocar uma primeira discussão que existiu nos primórdios da bioética, que foi quando, de uma forma absolutamente corajosa, o Estado de Oregon resolveu que, quando a medicina da transplantação apareceu, que não podia comparticipar a transplantação no Estado, porque isso era completamente contra o princípio da equidade, porque tinham milhares de mulheres e de crianças sem acesso a qualquer cuidados de saúde. E, portanto, penso que foram 3 anos, suspendeu a medicina da transplantação e com aquele dinheiro deu acesso àquelas crianças e àquelas mulheres que não tinham acesso a cuidados de saúde. E, portanto, isto leva-me a convocar algo que eu acho que vai ser um futuro muito mais próximo do que aquele que seria desejável, porque obviamente isto é sempre uma situação, é uma situação que está eticamente ferida, porque não há uma solução boa, ou seja, quer dizer, não há propriamente algo que seja bom, mas a verdade é que nós não podemos continuar assim e não podemos realmente continuar a gastar o que gastamos em algum tipo de abordagens que beneficiam uma franja muito pequena da nossa população. E, portanto, tal como a Oregon, eu não sei se os tempos que se avizinham não vão ser tempos em que nós não temos que repensar aquilo que comparticipamos e, com certeza, numa fase posterior e numa fase possivelmente em que já retiramos as gorduras do sistema com uma abordagem mais centrada na pessoa, se realmente a solução não terá que passar por repensarmos aquilo que comparticipamos, isso do ponto de vista da equidade
entre todos os doentes que constituem o Sistema Nacional de Saúde, devemos continuar a comparticipar essas situações. Outra situação que me inquieta é que verdadeiramente nós percebemos que para fazer este tipo de cuidados nós temos que mudar muita coisa. E mudar muita coisa significa também mudar a forma como as pessoas se posicionam relativamente aos seus doentes. E ter que perceber que há um conjunto de competências e que vejam, eu estou absolutamente convencida que o advento da inteligência artificial e com este advento repentino, que eu tenho um medo adicional relativamente às outras revoluções industriais, porque não sei se a sociedade tem tempo para ser resiliente a tudo aquilo que se está a passar a uma velocidade absolutamente estonteante. A verdade é que nós sabemos que, e é assim, eu estou a passar slides e portanto vou começar por isso. Nós sabemos que verdadeiramente com o advento da inteligência artificial, e portanto não é só a inteligência artificial e os Large Language Models, portanto os ChatGPTs, a substituir trabalho cognitivo e é por outro lado a robótica a substituir trabalho rotineiro. E portanto nós sabemos verdadeiramente que no futuro quem não souber ser, quem só souber fazer, vai ter muito pouco de fator distintivo relativamente àquilo que são as ferramentas digitais do futuro. E, portanto, isto obriga-nos, obviamente, a convocar um retorno àquilo que é a ética das virtudes. E, portanto, um retorno àquilo que vem de Aristóteles e que foi trabalhado por muitos bioeticistas mais contemporâneos, obviamente salientando Pellegrino nos Estados Unidos e McIntyre do ponto de vista europeu, porque realmente aquilo que nos dizem os relatórios, isto por exemplo é um relatório da McKinsey, mas todos eles, eu estive a ver agora o mais recente do World Bank, vão todos no mesmo sentido, que é as competências para o futuro são competências eminentemente éticas. Empatia, honestidade, humildade, tudo isto são as competências, a par das competências digitais, que vão permitir às pessoas, também aos médicos, não só fazerem os cuidados centrados na pessoa, como realmente diferenciar-se de aquilo que vai ser um trabalho de uma inteligência artificial que vai conseguir reunir um conjunto de dados que é absolutamente impensável, mesmo ao médico com mais experiência, reunir. E, portanto, este voltar à ética das virtudes, e certamente muitos de nós sorriremos com esta necessidade, mas por outro lado é inquietante, é frustrante, é desagregador nós pensarmos que as instituições que deviam estar a ler estes relatórios, porque assim estes relatórios têm vários anos, que são as instituições universitárias, estão completamente paradas relativamente ao assunto. Continuamos a ensinar os nossos alunos a fazer, continuamos a ensinar os nossos alunos ciência e não temos qualquer preocupação de os ensinar a ser. E esta passividade, que é uma passividade completamente desadequada, o ChatGPT está aí há 2 anos, nós continuamos a perguntar qual é a política que temos relativamente ao uso dos Large Language Models nas universidades e continuamos sem ter as universidades com uma política definida, quer dizer, isto é de uma passividade que é absolutamente inaceitável face àquilo que são os desafios para a universidade, mas principalmente para as pessoas que nós estamos a formar, daquilo que aí vem. A segunda parte tem a ver com a parte da genética, portanto esta parte muito mais ligada à bioética, agora uma parte muito mais ligada à genética. Verdadeiramente nós hoje conseguimos sequenciar o nosso genoma completo por cerca de 100 euros. Isto atualmente, até eventualmente está mais baixo, isto foi o preço que eu vi, que eu tenho referência no início do ano, mas possivelmente está mais baixo. Obviamente que isto torna apetecível esta lógica de sequenciarmos todo o nosso genoma.
Agora a questão, e antes de introduzir qual é a minha grande inquietação, é importante nós contextualizarmos porque é que realmente a informação genética tem um caráter tão especial. Para começar, porque são dados muito sensíveis. Eu chamo a atenção para o artigo que foi publicado a semana passada, absolutamente assustador, em que cientistas chineses, isto foi publicado numa revista de referência internacional, portanto não é propriamente um post de um Facebook, em que os cientistas chineses conseguiram, a partir da sequenciação total do genoma, recriar a face da pessoa. Portanto, estamos a falar de dados muito sensíveis e estamos a falar de dados que eventualmente não têm qualquer possibilidade de ser anonimizados. Porque aquilo é uma assinatura digital única e irrepetível. Ninguém tem mais aquele perfil de ADN. E, portanto, a sensibilidade destes dados é muita e é obviamente crescente com o uso de técnicas relacionadas com os machine learnings e com a inteligência artificial. E, portanto, torna que esta informação seja identificável, é obviamente, ou pelo menos para já, enquanto a terapia génica não for algo que esteja aí, é permanente, portanto ela está ali e não se modifica. Tem, ao contrário da maior parte da informação em saúde, implicações familiares, portanto não é, se descobrirem uma doença no meu DNA, não é a minha doença, é a doença dos meus ascendentes e dos meus descendentes, e portanto não é uma coisa que esteja limitada a uma autonomia verdadeiramente individual, e tem obviamente um potencial de discriminação enorme. O que é que nós descobrimos na nossa investigação? Uma coisa absolutamente surpreendente. Nós, neste momento, os clinical trials, os ensaios clínicos que estão a ser feitos em Portugal, pelas grandes empresas farmacêuticas, estão todos com a autorização do regulador e da comissão de ética respectiva do regulador a fazer sequenciação total do genoma dos participantes. Opcional, diremos, ok. Agora, qual é a opcionalidade quando o nível de legibilidade ou de readability daqueles consentimentos informados é adequado para uma pessoa com grau universitário na área da saúde? Qual é a liberdade de realmente os nossos doentes, os nossos participantes perceberem a informação para poderem de uma forma verdadeiramente autónoma dizer que não? E portanto isto é um problema, nós estamos a trabalhar, estamos a fazer uma investigação muito detalhada sobre o assunto, mas é realmente um problema e não é um problema só ético, é um problema claramente com natureza legal. Porque nós, pelo princípio da minimização dos dados, só podemos, que é um princípio consagrado no RGPD, que é um dispositivo legal, só podemos escolher os dados que verdadeiramente precisamos. Não há nenhuma lógica cientificamente robusta hoje para justificar a colheita ou a realização de uma sequenciação total de genoma num ensaio clínico, oncológico ou dermatológico, ou seja o que for. E, portanto, há claramente aqui um problema de natureza ética, mas também um problema de natureza legal. Depois temos a questão do uso do Big Data e da inteligência artificial na saúde. E aqui temos um problema que é um problema nosso também. É que verdadeiramente, pela primeira vez, está estabelecido, e vejam, isto tem tudo a ver com os persistentes e com os emergentes que vocês vão falar a seguir, mas está estabelecido num dispositivo europeu que o desenho dos algoritmos tem que seguir uma lógica de ethics by design. Ou seja, a ética tem que estar desde a ideia do algoritmo até à implementação do algoritmo. Existindo um conjunto de regras que eu vou já mostrar-vos assim muito ao de leve a seguir. Mas a verdade é que nós não estamos preparados para isto. Isto é um desafio para quem faz ética e bioética extremamente significativo. Perceber como é que o princípio da explicabilidade dos algoritmos, perceber o que é um federated data e qual é a diferença entre os dados federados e os dados pseudo-anonimizados, perceber como é que nós vamos conseguir evitar vieses na colocação dos dados e que se isso pode ser feito com dados artificiais ou precisamos realmente de dados de pessoas. São áreas completamente diferentes que... Eu que já trabalho há 3 anos nisto, continuo a achar que sou completamente amadora,
mas que realmente colocam desafios importantes e que obrigam a que realmente a nossa preparação seja uma preparação bastante distinta. Existem claramente ferramentas que nos ajudam, existe um conjunto de guidelines da Comissão Europeia, existe um conjunto de princípios e de regras que nós temos que seguir para aquilo que se chama uma AI de confiança, que são estes princípios e estas regras que no fundo informaram aquilo que é o AI Act, que está aprovado e que em princípio entrará como lei dos países em agosto, não de 2026, mas de 2027. Existe um conjunto de requisitos, e vocês vejam, isto aqui é um conjunto de requisitos ligados ao viés dos dados. Nós, neste momento, neste conjunto de requisitos, que se chamam ALTAI, não está aí o nome, mas chamam-se ALTAI, que são os requisitos para fazer uma AI de confiança, nós temos 103 requisitos. Teoricamente temos 50, mas depois os 50 desdobram-se em vários, portanto temos 50, cento e poucos requisitos. Desses cento e poucos, 60% deles são de natureza ética. E realmente basta olhar para esses requisitos para perceber que eles convocam desafios àquilo que é a nossa formação, completamente diferentes e distintos daquilo que são os desafios normais. E portanto eu queria-vos deixar com uma outra inquietação, que por acaso não é uma inquietação desta conferência, mas é uma inquietação daquilo que eu acho que se está a passar no mundo, relativamente aos usos dos Large Language Models. Eu sou uma adepta dos Large Language Models, os meus alunos podem todos usar, têm regras específicas para usar e portanto acho que neste momento o ChatGPT está para eles como estava o Excel para nós há uns anos atrás. A nós facilitava-nos a forma de fazer contas, a eles facilita-lhes um conjunto de outras coisas, possivelmente muito maiores, mas a verdade, e quer dizer, hoje, por exemplo, ainda ontem queria analisar 5 documentos, pus os 5 documentos no Gemini e passado 2 minutos tinha uma tabela a dizerem que é que os documentos diferiam. Isto ia-me demorar 2 dias de trabalho. Portanto, claramente existe este incómodo moral de estarmos a alimentar o monstro. Ou seja, nós sabemos que ao utilizarmos estamos a alimentar o monstro que vai ficando cada vez maior e, portanto, com potencial cada vez mais significativo de substituir empregos, já não só empregos não qualificados, mas empregos altamente qualificados. E, portanto, é realmente uma inquietação, quer dizer, eu acho que a ciência ou a tecnologia não se pode pôr numa garrafinha, fechar, perigoso não usar e, portanto, nós que somos professores temos obrigação de usar porque sabemos que os nossos alunos usam, portanto, nós temos que perceber como é que eles usam e o potencial, mas, por outro lado, percebemos que existe um conjunto de gerações futuras que pode em que esta utilização, principalmente nossa, que já somos mais séniores e que possivelmente já estamos, ou vamos ser, como a inteligência artificial diz, o human in the loop dos algoritmos, portanto vamos ser aqueles que vamos estar ali para fazer o controle humano, porque somos seniors, mas todos nós temos filhos, temos netos, temos sobrinhos. E realmente isto é algo que todos os dias, e agora como ferramenta de trabalho, me inquieta relativamente, e aqui, e agora chegou a Joana que cumprimento, e aqui voltamos a revisitar a Encionas e o princípio da responsabilidade para com as gerações futuras, porque é algo que realmente me tem inquietado de uma forma muito significativa, que não tenho resposta, obviamente, e por isso é que são inquietações. E agradeço a todos a atenção. Não sei quanto tempo demorei, não tenho moderador, que é uma coisa péssima para mim, porque falo sempre demais. Muito obrigada a todos. O chefe Miguel saiu, portanto, eu não sei se devo ficar para perguntas, se não há perguntas. Estou livre. Professora, muito obrigada pela palestra inspiradora. Eu gostaria de convidá-la para recebermos uma oferta, né? Dr. Carlos Costa Gomes gostaria de homenageá-la pelo seu trabalho, então muito obrigada.
Sim, da recordação. Obrigado. Obrigada a todos. Apenas esta lembrança para a professora Ana Sofia, em que diz apenas Centro de Estudos de Bioética, encontro de investigadores de bioética na lusofonia e a data em que ele se realiza. Senhores, encerramos agora essa parte da manhã. Convidamos a todos a fazer um coffee break e fiquem atentos aos seus painéis logo em seguida. O coffee terá uma duração de 15 minutos. Após, dirijam-se às suas respectivas salas. O painel 1, Bioética das questões persistentes do início da vida, será na sala de atos acadêmicos. O painel 2, Bioética nas questões persistentes do fim da vida, será na sala do Senado. E o painel 3, Bioética das questões emergentes, das novas tecnologias, as questões das políticas públicas de saúde, será no auditório Renato Araújo, aqui mesmo. Muito obrigada.